Bom, senhoras e senhores, boa noite. É, como sempre, um prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com todos vocês para mais um Diálogos Logísticos. Nessa noite teremos como convidado o Rafael Pigozzi, do O Mundo da Logística. E aí, desde já, Rafael, nós agradecemos a sua disponibilidade, nós agradecemos a sua, tenho certeza que será uma grande contribuição para os nossos universitários aqui da logística e da especialização em logística empresarial, que também nos acompanham. E quero saudá-lo, agradecer a sua generosidade em expor esse momento aqui com a gente, com os nossos alunos do Instituto Federal do Acre. O Rafael autorizou a gravação e a divulgação no YouTube desse bate-papo, então se você gostou, quiser rever, e se você gostou, quiser fazer a propaganda para os seus colegas, indique para que eles assistam. A partir de amanhã vai estar disponível também no YouTube. Então a gente agradece, Rafael, a sua generosidade, a sua disponibilidade e a sua contribuição para os alunos, como eu falei, do Instituto Federal do Acre. E a gente sempre começa, Rafael, pedindo para os nossos convidados se apresentarem, contar um pouquinho da sua vida acadêmica, contar um pouquinho da sua trajetória profissional, para que a gente possa conhecer um pouquinho, já começar a nos conhecer um pouquinho melhor. Então, Rafael, muito boa noite mais uma vez. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá, César, primeiramente, eu que agradeço o convite, tá? É muito legal participar de eventos assim, que nesse momento, né, que é tudo muito novo e a gente tem que se reinventar, esse tipo de evento, esse tipo de situação é muito legal. E a gente que sempre gosta de falar um pouco sobre a área, de estar sempre levando um pouco de conhecimento, um pouco de experiência para o pessoal, é muito legal a gente participar. Então, primeiramente, eu que agradeço o convite e estou sempre aí à disposição, caso precisem, tá? Fica aí, vocês têm meu contato e tal. Já fica aberto aqui, fica o convite também, quem quiser participar lá das redes, pode chegar lá, que a gente sempre troca uma ideia lá, tá? César, então vamos falar um pouquinho da minha carreira aí. Já gosto de falar antes também, César, para o pessoal, que se eu estiver falando muito aí, você corta, tá? Porque às vezes a gente se empolga aí, então você dá um break aí, cara. Então, eu Aqui comecei... quem manda é o convidado, Rafael, você pode ficar à vontade. Não, às vezes a gente pega alguns lugares assim que a gente começa a falar, aí não saiu, né, nada do que a gente combinou, porque a gente vai conversando, principalmente live, cara. Nossa, você pega o pessoal que fala muito também. Então, vamos lá. Minha carreira começou, eu gosto de falar que ela começou com 14 anos, mais ou menos, quando eu entregava aqui na região. A gente fala de entregar panfleto, né? Primeiramente, meu nome é Rafael Pigozzi, tá? Desculpa, eu sou aqui da região de Campinas, sou pertinho aqui de São Paulo, interior de São Paulo. Então, a gente está... por isso que é legal, né? Esse tipo de evento. A gente está, não sei quantos mil quilômetros de distância, mas a gente consegue interagir, tá? Quem quiser procurar nas redes sociais aí, tá Rafael Pigozzi. Então, voltando, eu estava falando que com 14 anos, aqui a gente fala entregador de panfleto, ou, sei lá, panfleteiro, depende da região aí, e já ajudava também o pessoal na parte de construção civil, né? Aí fala assim, por que que você fala que você começou com 14 anos, tal? E a maioria das pessoas fala que começou quando tem a carteira assinada, tem o primeiro contato ali com alguma empresa, alguma indústria, principalmente CLT. Eu falo isso porque eu acredito que é o papo que a gente vai falar hoje, que é profissional da logística, eu falo que a carreira profissional é uma construção. Então, tudo que a gente viveu, todas as experiências que a gente viveu, elas vão sendo moldadas ali e vai nos tornando o que a gente é até o prezado momento. Aí, quando a gente tem a ciência disso, a gente começa a aproveitar mais o momento que a gente está vivendo. E eu sempre costumo falar também que algumas coisas que eu usava quando eu entregava panfleto, eu costumo usar hoje.
né? Porque quando a gente entrega panfleto, a gente tem muita negativa. Você vai entregar alguma coisa, a pessoa não quer, tal, então você acaba trabalhando um pouco com a rejeição ali, isso aí vai forjando um pouco a característica da gente, né? E aí foi nessa fase aí, com 18 anos, aí eu entrei no meu primeiro emprego CLT, numa multinacional aqui da região, no setor automotivo, trabalhava no chão de fábrica. E aquilo lá, para mim, naquele momento, era o sonho, né? Porque aqui na região, em uma cidade pequena, só tem a empresa aqui, todo mundo quer trabalhar lá e eu consegui. Só que aí, depois de 2 anos, eu vi que era tudo ilusão, né? Porque é igual piscina, né? Quando você está dentro, você chama todo mundo para pular. Aí, a hora que você está lá, você quer sair porque está muito frio. Aí, eu entrei na piscina, sabia? Aí, continuei. Aí surgiu uma oportunidade de eu começar a estudar. Eu ganhei uma bolsa aqui no colégio aqui da cidade, fui para fazer técnico em computação. Aí fui para fazer a matrícula e não tinha mais o curso. Finalizou por falta de aluno. Aí eu falei, aí um amigo meu falou assim, vamos fazer logística? Eu falei, vamos, bora fazer logística, então. Aí eu fui, sem saber o que era, não tinha conhecimento, mas eu fui, ganhei a bolsa, falei assim, perdido não vai ser. Aí eu comecei a ver que, tipo, é muita coisa do que a gente vive, né? Eu comecei a fazer o paralelo do que eu estava vendo em sala do que eu tinha no dia a dia. Então, foi lá que eu comecei um pouco na logística, principalmente parte, eu costumo falar para o pessoal que eu fiquei meio chato, assim, parte de roteirização, né? Então, a gente estudou roteirização uma vez, aí a gente ia de carona, eu falei assim, ó, vamos aplicar isso que a gente viu na sala aí, na hora que a gente vai embora, cara. Vamos começar a calcular os KMs aí, e vamos definir um outro trajeto, vai que a gente economiza. Aí foi pegando o sentido da coisa e eu fui gostando cada vez mais da área. E quando eu estava na multinacional, eu estava estudando, eu falei assim, cara, eu quero seguir isso aí. Como eu não estava na área, eu cheguei para o meu supervisor e falei, ó, tô estudando, tô me capacitando, eu queria ver qual oportunidade que eu teria de trabalhar na área aqui dentro da empresa. Aí ele foi lá, fez uma reunião comigo lá, tudo, demorou uns 40 minutos para ele chegar para mim e falar que não tinha jeito, né? Então, falei, ok. Aí, falei, tudo bem, então, e eu já estava decidido a seguir meu caminho, eu falei, então, quero que você me desligue da empresa, que eu quero seguir meu caminho. Aí, foi o que aconteceu, e nesse período eu estava terminando e focado em arrumar alguma coisa na área, fiquei um tempo parado nisso, fazia algumas coisas, vendia empréstimo pessoal com os amigos meus, assim, sempre tentando não ficar parado totalmente. Até que eu consegui e entrei numa empresa de médio porte aqui para trabalhar na área de recebimento de materiais. E nisso eu tinha começado a administração de empresas, estava no primeiro ano. Aí eu comecei a analisar, eu falei, pô, eu estudei técnico em logística, arrumei um trabalho na área, que é o que eu queria, que eu almejava, agora estou fazendo administração. Aí eu peguei a ementa e analisei, eu falei assim, cara, eu vou ver a logística no último módulo do último ano. Eu falei assim, não, eu vou ver o que eu faço aqui. E nisso abriu o tecnólogo em logística na mesma instituição. Eu falei assim, se eu migrar para o tecnólogo, tal, quais as vantagens? Aí tinha lá, como eu já tinha feito um ano de administração, eliminei algumas matérias, tal, e fui para o tecnólogo. Aí eu falei assim, opa, agora eu estou bem encaminhado, estou no que eu queria. E continuei. Aí nisso, dentro dessa empresa, eu fui ganhando terreno também, até chegar na área de gestor e tal. E no último ano, eu tinha um amigo meu de sala, que ele chegou em mim um dia e falou, Rafael, eu tenho uma demanda aí, só que eu preciso de ajuda, que eu tenho serviço, que era na área de transporte rodoviário de carga, só que eu não tenho caminhão, eu não tenho mão de obra, eu não tenho nada, eu preciso de alguém que me ajude, tal. A gente tem um serviço que é o mais difícil, eu acho que se a gente alinhar, a gente consegue entregar um negócio bacana, bora? Eu falei, bora, só que eu acho que ele entendeu o bora meio errado, porque a hora que eu falei bora, ele foi embora. Ele foi embora e me deixou lá sozinho pro serviço. Eu falei, cara, o que aconteceu? Eu arrumei outra coisa e eu falei assim, e agora? Eu tenho serviço, a gente arrumou a mão de obra e tal,
Aí eu falei, e como eu fazia junto, né? Então, eu fazia das 7 às 5 na empresa, na área de estoque, na área de recebimento, e à noite eu fazia mais a parte burocrática, emissão de CTE, toda a parte de pagamento de motorista, pagamento de impostos, eu fazia tudo à noite. Então, falei, caramba, mas eu conseguia fazer isso porque eu tinha alguém que me ajudasse. Falei, e agora eu estou sozinho, o que eu faço? Aí foi que eu marquei uma reunião com a pessoa lá da empresa, expliquei a situação lá, tentei vender mais ou menos como era a situação. Eu falei assim, ó, eu posso fazer tal e continuar trabalhando à noite? Sem problema. Eu falei, bom, então vamos, eu vou até onde eu conseguir aí nessa pegada, né? Aí foi que eu fiquei 5 anos ainda com esse serviço aí, com essa demanda. Aí eu vi que estava ficando um pouco desgastante e as empresas foi a época da crise que o serviço nosso cessou bastante, eu não estava compensando mais. Foi onde eu finalizei essa parte aí do transporte aí dessa aventura de microempresa aí que eu tinha. Aí eu falei, tá, mas eu preciso fazer alguma coisa agora. Eu não posso ficar aqui só esperando as coisas acontecerem. Aí eu fui para a minha pós-graduação. Foi onde que eu peguei aqui na região, na PUC, e tinha uma especialização em gestão estratégica de negócios, que é uma área que eu, sim, sou apaixonado pela área, parte de estratégia, por que algumas conseguem e outras não, e eu fui estudar um pouco sobre isso aí. Aí fiz a minha pós-graduação e depois eu saí dessa empresa que eu estava. Aí só que eu já estava com a pós-graduação e surgiu algumas consultorias, como eu trabalhava na parte de gestão de estoque, expedição, recebimento. Então, eu tinha algum conhecimento e as pessoas de lá que me conheciam começaram a me chamar para algumas consultorias, principalmente de inventário, layout, processos relacionados a isso. Aí eu fiz algumas consultorias, mas também não, aqui como é uma região, perto de Campinas, mas um pouco afastado, não tem muita demanda. E como eu estava em transição, eu falei, agora eu vou tentar. Só que aí eu tinha uma pegada muito de docente. Docente porque, não que eu me via como docente, mas quando eu trabalhava na área de gestão, todo tipo de treinamento era eu que realizava com o pessoal. Aí o pessoal falou assim, ó, por que você não vai na área de docente? Você tem paciência, você consegue. Falei, cara, não é muito a minha área, não. Mas aí o pessoal de tanto falar, eu falei, pô, acho que eu vou tentar. Aí eu fui, tentei conseguir, fiquei 2 anos na área de gestão e negócios, administração, logística. Aí saí no início desse ano aqui, da instituição que eu estava. Aí, só que eu gostei muito da área de docente, assim, de querer ajudar, de conversar. Eu falei, eu converso muito. Às vezes a gente vai no lugar, assim, até minha esposa fala assim, ó, tomara que ninguém toque no assunto com vocês, senão nós não vamos embora. Eu falei, faz parte, né? Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E quando eu saí da empresa, eu coloquei a página do Facebook para rodar, Mundo da Logística. Porque quando eu saí da empresa, eu falei assim, cara, eu preciso colocar um pouco do dia a dia que a gente passa aí, e ao mesmo tempo que eu vou me atualizando, né? Porque eu colocava alguns artigos, eu colocava algumas coisas, então eu era meio que obrigado a estudar para colocar alguma coisa na internet. Foi a saída que eu vi. Só que eu falei assim, eu vou colocar o dia a dia da logística de um jeito meio diferente, porque a gente sempre vê todo mundo, aqueles conceitos, tal, é legal, eu acho muito bacana. Só que assim, quando a gente está no dia a dia, eu costumo até brincar com o pessoal, falo assim, ó, o livro ele tem os conceitos, só que ele não tem a pessoa que vai te falar um monte de coisa na cabeça a hora que você dá uma negativa para ele. Não tem aquela pessoa que você fez o plano do ano todo, aí ela chega e fala assim, aquele plano que você fez não vai rolar mais nada, porque a gente cortou 50% do orçamento. Então, nos livros, dificilmente vai ter essas pessoas. Aí eu falei assim, eu vou colocar os perrengues que a gente passa, mas de uma forma assim, que tenha a mensagem por trás, mas de uma forma mais na brincadeira. E foi ganhando terreno, foi ganhando proporção, isso aí eu abri o Instagram, e, cara, hoje a gente tá indo aí, eu não sei de onde vai, não. Aí eu comecei a fazer as lives depois que eu saí da instituição lá, que esse momento tá pedindo também, né? As lives aí da gente conversar.
e eu comecei a empreender na internet. Como eu peguei gosto pela docência, eu tenho alguns cursos. Então, eu comecei a gravar curso e disponibilizar nas plataformas aí da internet. Então, eu já tenho um curso de gestão de estoque, eu já estou finalizando um de planejamento e execução de inventário, a gente já trabalha com liderança e parte de PCP também, que a gente já vai elaborar os cursos. Então, foi onde eu vi uma saída aí, de não deixar a docência de lado nesse momento, de passar um pouco de conhecimento, de tentar ajudar o pessoal, ao mesmo tempo que a gente empreende aí, que é sempre um sonho de todo mundo, né? Empreender, ter um negócio próprio. E aí tá indo, cara, assim, a demanda tá crescendo, graças a Deus, assim, nossas páginas estão crescendo, estão ganhando terreno, e é bem legal, eu acho que tá dando certo. Até agora acho que tá dando certo, né? Se o pessoal tá curtindo aí, eu acho que tem um ponto positivo. Então, é mais ou menos isso a minha trajetória. Você sabe, Rafael, que eu divulgo, né, o evento para os líderes de sala, e hoje eu estava mandando um WhatsApp para os líderes de sala, um deles falou assim, eu acompanho ele no Instagram. Falei, então que legal, que bom que você já conhece ele, e você indica para a galera, falou, o cara é bom, assiste, porque... E é interessante duas coisas, né? Primeiro, óbvio, o convite vem em grande parte pela esse trabalho de divulgação que você faz da logística, e a gente admira isso, porque eu sempre falo para os alunos que eles têm que divulgar a área deles. Ninguém vai fazer isso por eles. Então, pessoas como você, que faz esse trabalho de divulgação da logística na internet, nas redes sociais, enfim, nas plataformas, é extremamente importante para dar visibilidade para a logística e a gente tentar tirar a logística, que de certa forma ainda está um pouco na marginalidade, vamos colocar assim, e trazer ela para a questão estratégica, né? Eu estava ouvindo você falar, você falou, fui fazer uma pós em estratégia, mas logística e estratégia é aquela história, é tudo a ver, né? Quer dizer, uma coisa está ligada à outra, não tem como desassociar. E a gente, então, tem muita coisa para a gente explorar nesse bate-papo. E eu queria começar, e a gente tem tido o privilégio nesses 3 meses que nós temos realizado esse evento, Diálogos Logísticos, nós estamos sem aula aqui, né, no Instituto Federal do Acre, e aí foi uma forma que nós encontramos de manter o contato com os alunos, e como você falou, é muito interessante isso, que num momento difícil como nós estamos vivendo, a questão das oportunidades, né? Quer dizer, você está aí em Campinas, nós aqui em Rio Branco, no Acre, tendo essa oportunidade de aprender um pouquinho com você, o que é sensacional. Mas já que estamos falando, né, desse contexto de pandemia, eu queria você, com a sua visão aí de quem trabalha na área, de quem está aí dentro do mercado, qual que é a sua visão em relação aos impactos da pandemia na logística, de uma forma geral, Rafael? Tá. Ô César, então, só pegando um gancho aí, é assim, a visão minha é muito disso do que você falou, tá? Porque a gente vê a logística ainda muito braçal, muito operacional, né? Então, você perguntar, eu via isso em sala de aula, falou assim, as pessoas não tinham noção, às vezes a gente entrava numa turma que não era de logística, que não tinha conhecimento nenhum, você perguntava, o que é logística? Ah, é o caminhão. Ah, é trabalhar em loja. Essas respostas que a gente vê todo dia aí. Mas por quê? Porque é o dia a dia delas. É o único contato que elas têm com logística é quando elas saem numa estrada e vê o sider do caminhão lá, é logística e transporte. Então, ela coloca lá como logística. E entrando nesse assunto, a gente já vê que a logística é muito mais do que isso, né? Porque se a gente pegar hoje esse momento, a gente está mantendo uma qualidade bacana de vida, é por causa da logística. Se a gente pegar há um tempo atrás, a logística não era de forma alguma mencionada nos telejornais. Então, se você entrar no telejornal hoje, você pode ter certeza que alguém vai falar o abastecimento dos hospitais, o abastecimento dos supermercados. Então, aí a gente começa a enxergar o quanto a logística é importante.
né? Não só para as empresas, mas é o que a gente está falando, para nós, para a nossa qualidade de vida, para o nosso dia a dia. E a hora que a gente começa a enxergar, a hora que a gente começa a ver o quanto ela impacta no nosso dia a dia, a gente começa a mudar um pouco a visão que a gente tem sobre ela, né? O quanto ela é estratégica. Aí a gente entra para o lado do mercado. As empresas hoje, as que estão se mantendo, você pode ter certeza que a grande maioria delas trabalharam a logística agora. Por quê? Elas tiveram que se reinventar. Chega um momento que os clientes não podem ir mais ao seu estabelecimento, como que eu vou fazer para o meu produto chegar até o cliente? É uma visão totalmente logística, estratégica logística. Eu tenho que fazer alguma coisa, elaborar uma estratégia para que o meu produto chegue até o cliente. Né? Aí a gente começa a entrar mais a fundo um pouco na parte desse e-commerce. Não é? Porque que, assim, uma falha que eu acho que as empresas tinham ainda, por ter essa visão um pouco defasada da logística. Porque as empresas que já trabalhavam a logística, juntamente com a tecnologia, elas já tinham um e-commerce bem estruturado. Né? Então, elas já trabalhavam, elas já tinham isso no seu dia a dia, então elas não sofreram tanto. Agora, as empresas que não viam isso e elas foram forçadas a fazer isso, elas sofreram demais. Sofreram por quê? Porque é aquele período de adaptação, de aprendizado que a gente fala. Né? Então, todo aprendizado ele é um pouco doloroso, porque você vai tentar, é tentativa e erro, tentativa e erro. Agora, as empresas que tentaram antes e agora elas estão surfando na onda, você pode ter certeza que elas estão à frente. E o pessoal sempre costuma falar assim, mas eu costumo exemplificar o quanto a logística é importante, porque se a gente pegar duas empresas potências, elas trabalham a logística. Né? Primeiro, se a gente pegar a mais conhecida, a Amazon é pura logística. Ela consegue entregar, ela consegue deixar disponível ao menor tempo possível. E você vai falar assim, pô, mas vai custar muito. Não, eles conseguem trabalhar de forma que te entregue qualidade, entregue um serviço bacana a um custo lá embaixo. Isso é trabalhar logística. Aí até essa semana teve uma notícia que saiu que a empresa de maior valor da América Latina é o Mercado Livre. É uma empresa também que trabalha logística. Então, se a gente começar a analisar isso, fala, caramba, se a gente tem duas empresas que são megapotências no mercado, que trabalham logística, o quanto a gente não pode trabalhar, mesmo que o nicho da empresa que eu estou, do que eu faço, será que não tem logística que eu possa adaptar ali os conceitos? Então, a logística ela vem para mostrar um pouco do quanto ela é importante, estratégica e fundamental para as empresas. Então, a sua opinião é que, vamos dizer assim, essa pandemia, ela foi, se é que podemos dizer que tem algo positivo em relação à pandemia, mas em termos de logística, a logística ganhou relevância e importância com a pandemia. É até ruim falar, né? Falar assim, logística, a pandemia teve um lado positivo, mas se a gente pegar para nós, para a área de logística, sim, porque ela ganhou notoriedade e ela ganhou, ganhou força, porque as empresas, elas estão trabalhando. Então, você pegar hoje, se fazer uma pesquisa meio rápida aí no campo, na busca no mercado de trabalho, você vai ver que tem bastante vagas surgindo nessa área, porque as empresas elas estão sendo forçadas a trabalhar isso. Tem até um dado que fala que de fevereiro a abril, o e-commerce teve um aumento nas operações de mais de 60%, quase dobrou suas operações. E se a gente pegar um setor para ele dobrar suas operações em 2, 3 meses, é muita coisa. É muita coisa. Só em abril teve um faturamento de 1,9 bilhões de reais o e-commerce. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a olhar, que a gente já era importante, né, César? Já era um negócio que todo mundo trabalhava, mas eu acho que ninguém conseguia enxergar ainda o quanto ela é importante, e isso está ganhando forma agora, está ganhando terreno, como eu costumo dizer, nesse momento. Então, se a gente pode tirar um lado positivo,
a notoriedade da logística, eu acredito que seja, sim, um lado positivo que veio dessa crise aí. Semana passada, pela primeira vez, estamos há aproximadamente 3 meses semanalmente realizando esse evento, e semana passada, pela primeira vez, nós tivemos um tecnólogo em logística, que foi o Palmério Guzmão. E hoje fico feliz porque, coincidentemente, na semana seguinte, nós temos outro tecnólogo em logística. E aí eu acho muito interessante isso, porque aí você vai falar com a visão de quem já está no mercado, para quem ainda está estudando, que é o caso dos nossos acadêmicos aqui do Instituto Federal do Acre, eu queria que você desse alguns conselhos no sentido de quais áreas, quais caminhos eles poderiam trilhar que você percebe como caminhos bacanas para que eles consigam crescer na carreira logística. Tá. César, eu sempre costumo dizer assim, isso aí eu tive com a minha experiência, né? Quando a gente vai começar a estudar, a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre dá aquela analisada, querendo ou não, isso aí é da gente, falar assim, pô, será que dá dinheiro isso aí? Será que é legal? Será que eu vou ganhar bem com isso aí? E aí eu costumo dizer para o pessoal, principalmente quando o pessoal pergunta na página, eu estou fazendo a faculdade, qual é o MBA que eu faço? E eu falo, pessoal, é o seguinte, a pergunta que deve ser feita não é qual MBA que eu faço, é assim, o que eu quero seguir para minha carreira? Qual o perfil meu para a carreira? Tá? Porque se a gente pegar, a gente vai, quando a gente faz um MBA, a gente vai se tornar especialista em um assunto. Então, imagina se você pegar, sei lá, 2 anos da sua vida, você ficar, pô, vou fazer, por exemplo, comércio exterior. Mas você detesta comércio exterior, você não gosta, você ficar 2 dias lendo livro, artigo, e ter que escrever uma monografia de uma coisa que você não gosta. Aí você vai ter que trabalhar nessa coisa por causa de dinheiro. O dinheiro nunca vai alcançar a satisfação sua no dia a dia. Né? Então, tipo, o que, que eu falo? Pessoal, assim, se tiver oportunidade, pesquise antes a área que você vai atuar. Veja se encaixa no seu perfil, veja se está mais ou menos alinhado o que você tem de propósito aí para sua carreira. Agora, as áreas que eu sempre, que eu estou vendo que estão ganhando bastante força, é o e-commerce, tá? Estão ganhando bastante força, César, e tem uma mão de obra ainda não muito qualificada, né? Porque a gente tem algumas coisas da logística, mas assim, o e-commerce ele tem algumas estratégias um pouco diferentes, tem que lidar um pouco diferente. A tecnologia é um diferencial. O e-commerce, então, acho que é uma parte que a gente tem que trabalhar bem e que a gente vai ganhar muito campo nisso. E eu acho que o comércio exterior também é uma outra área que vem assim cada vez mais ganhando muita força. Porque hoje em dia, eu costumo até brincar com o pessoal, falo, gente, se a gente quiser ser empresário hoje, que todo mundo quer ser dono do próprio negócio, né? Mas aí você pergunta, por que, que você não é dono do próprio negócio? Porque eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro, eu não tenho capital. Eu falo, você não precisa de dinheiro para você ser empresário hoje. Se você tem um acesso à internet, se você tem um computador, você já pode abrir uma empresa. Você pega um Instagram, você pega um Facebook, abre uma página e começa a comercializar. Aí você trabalha alguns conceitos, como o cross-docking para a internet, o dropshipping, eles permitem você ser empresário. E a gente começa a comercializar, quando a gente começa a trabalhar com a internet, a gente começa muito pequeno, com uma visão um pouco restrita. Ele fala assim, não, eu vou começar alguma coisa aqui na região, só aqui no estado e tal. Mas aí daqui a pouco você começa a ver que o negócio seu vai ganhando o tamanho, aí daqui a pouco vem uma pessoa e fala assim, eu quero comprar o produto seu, tá? Eu falo assim, passa, onde você tá? Falou, eu tô aqui do outro lado eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui. Aí você fala assim, mas caramba, e agora? Eu vou mandar, eu não vou? Aí você começa a ver, fala, hoje não tem mais essa de você deixar, colocar delimitar uma área geográfica para o seu negócio. A partir do momento que você coloca na internet, e as empresas que não se colocam na internet, elas estão fora, literalmente. Porque hoje ninguém mais vai procurar empresa em lista telefônica. Né? Então,
até fala um pouco a idade da gente, mas ninguém procura mais, faz aquela pesquisa. Porque a primeira coisa que você faz é digitar, dar um Google, você vai no Facebook, você vai no campo de busca, aí você coloca lá, empresa tal. Aí, gente, assim, até uma restrição muito pequena, uma questão muito grande que as pequenas empresas, elas falam, mas eu sou pequena, ainda não preciso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é aí que você precisa. Porque como que você vai se tornar conhecido se você não está na internet? As empresas grandes ainda, elas têm mais conhecimento, então talvez até o boca a boca delas é mais forte. As pequenas, elas têm que trabalhar a internet. Então, por isso que eu falo que essa área de e-commerce, da logística, o Comex e, assim, até o marketing digital voltado para a logística, são três áreas que, assim, vão ganhar muita força ainda. A gente já vê que elas são bastante fortes, elas são os diferenciais já das empresas, as empresas que trabalham, que têm um conceito bem forte dessas áreas, elas estão mais estabelecidas no mercado, mas eu acho que o futuro tá levando para esse lado aí. Principalmente Comex, e-commerce e o marketing digital, voltado para a logística. Rafael, eu queria aproveitar, nós vamos abrir, só vou fazer mais uma pergunta e a gente vai abrir as perguntas para os participantes aqui. Então, se tiver alguma pergunta, coloca no chat aí, eu quero perguntar, que aí a gente vai começar a aproveitar aqui a presença do Rafael. Mas eu quero fazer uma última pergunta, Rafael, que eu quero tentar trazer, aproveitar a sua experiência, tentando trazer aqui para Rio Branco. Qual que é a situação de Rio Branco, só para você entender o contexto? Nós temos aqui uma logística absolutamente incipiente. Falta mão de obra qualificada. Eu costumo dizer aqui, porque antigamente eu fazia a minha segunda passagem pela coordenação do curso de logística. Na minha primeira passagem, eu realizava esse diálogos logísticos presencialmente. A gente convidava pessoas para ir até o campus para falar. E eu só tinha 2 pessoas para convidar. Ou era um ou era outro. Não tinha opção, porque aqui na cidade realmente pouca gente é especialista e trabalha na área de maneira efetiva. E aí a pandemia nos abre esse leque de possibilidades. A gente tem trazido profissionais como você para falar um pouquinho da sua experiência aqui para os nossos alunos. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: Rio Branco tem uma logística extremamente incipiente, poucas empresas fazem uso e aplicam efetivamente os conceitos de logística. Nesse cenário de uma logística absolutamente, não vou dizer inexistente, mas incipiente, quais seriam os campos que você fala assim, olha, galera, estude isso aqui que você vai vender esse peixe para as empresas e para as organizações de Rio Branco? Tá. O que eu costumo defender sempre? Dificilmente as empresas, principalmente gestores, quando a gente falar alguma coisa, eles vão acreditar logo de cara, né? Então, por exemplo, se você falar para alguém assim, se a gente aplicar uma gestão de estoque no seu negócio, cara, você vai economizar X%, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que mostrar resultado. E algumas áreas que eu sempre falo para o pessoal. O estoque é uma área que toda empresa tem, a grande maioria das empresas tem, e elas não conseguem gerenciar de forma efetiva. Tá? Então, você não consegue fazer, principalmente, uma gestão de estoque voltada com o fornecedor, você não consegue fazer uma previsão de demanda bacana. Então, como que funciona? Isso aí, eu acredito que não seja só aí na região de vocês, tá? Aqui também a gente vê muito isso aí, muito. Então, você vai em alguma loja, alguma coisa, ela fecha lá durante uma semana e coloca lá, queima de estoque. Aí coloca aquele monte de roupa que ela comprou durante o ano inteiro, porque ela achou que ia vender e ela tem que começar a desovar, que não cabe mais no lugar onde ela está. Então, assim, a área de estoque, eu acho que é uma área estratégica que pode ser muito bem explorada, tá? Porque muitos empresários, eles conseguem, assim, eu já vi empresário medir a saúde financeira pela quantidade de itens que ele tem no estoque. Ele chegava no estoque, ele via abarrotado de peças, ele falava assim, nossa, minha empresa está excelente, eu estou comprando bastante coisa.
Quando a gente Rafael, começa... sem querer te interromper, já interrompendo, só vou contar uma história aqui para você perceber como as coisas são aqui no Acre. Eu não vou contar o nome da empresa, mas enfim, a minha esposa foi trabalhar numa grande empresa aqui do Acre e ela foi fazer um levantamento de estoque de embalagem. Eles tinham R$ 900 mil parados em estoque. Uma coisa absolutamente inacreditável, mas só para ilustrar o que você está falando, para mostrar para os alunos que é uma realidade aqui. Não, César, assim, é que a gente fala, às vezes a gente começa a colocar e fala assim, oh, mas eu acho que não tem esse problema, é só a hipótese, é uma coisa ou outra. Quando nós fizemos na empresa onde eu trabalhava, na parte de gestão, era uma empresa que trabalhava com parte de solda, então a gente mexia com muita chapa, então, e não tinha o controle de estoque. Aí até que um dia a gente pegou e falou assim, ó, vamos fazer um inventário e vamos fazer o levantamento de quanto a gente tem. E a hora que a gente colocou no sistema, deu uma diferença de 2 milhões e 500 mil reais em chapa. Isso aí, de um material, de um item, de uma família que a gente fez. Aí a gente foi ver para regularizar, só de imposto que a gente ia ter que pagar para regularizar, ia gerar em torno de 400 mil reais. A hora que você apresenta isso aí para um gestor, ele cai de costa. Ele cai de costa, aí que ele vai começar a questionar. Fala assim, por que não deu certo antes? Por quê? Porque a gente não fez uma gestão efetiva antes. A gente saber assim, qual que é a demanda? A gente está comprando sob demanda? Ou a gente compra, ou o comprador ele vai lá e compra porque está na promoção? Ou porque ele acha que vai usar? Porque a gente tem muito achismo, né? Então, quando você começa a trabalhar, principalmente o estoque, eu acho que é uma área que é o diferencial. Né? Eu citei dois, o cross-docking, o dropshipping. É uma estratégia que as empresas hoje usam para fazer a gestão do seu estoque. Tem as empresas hoje que usam a força delas, que ela tem na cadeia, para colocar o seu estoque dentro do fornecedor. São algumas estratégias que vão surgindo que podem ser alternativas para as outras empresas. Mas só que as empresas ainda, é o que a gente está falando, quando a gente começa a mostrar, se a gente chegar e falar para um gestor, falar assim, ó, trabalha seu estoque que você vai ter um diferencial. Você pode ter certeza que ele vai torcer o nariz. Ele vai assim, não, isso aí, a gente sempre trabalhou assim, faz 30 anos que eu tenho estoque assim, nunca deu problema. Eu falei, Eu já faço, né? Eu já faço gestão de estoque. isso, eu já faço. Aí você pede, eles vêm com um pedaço de papel desse tamanho, assim, com as anotações que não faz sentido nenhum. Então, acho que a parte de estoque é fundamental. E outra coisa que eu sempre coloco pro pessoal, assim, que a gente começa, quando a gente fala do profissional, surgem muitas perguntas. O que eu devo estudar? O que eu devo fazer? Eu falo assim, ó, quando a gente estuda logística, não fique só na área de logística, tá? Você estude a logística, mas explore outros campos também que vão agregar para a formação da sua carreira logística. E o que eu falo? Eu conheço alguns logísticos, cara, que trabalham na área de logística, eles se dão muito bem, porque eles são ótimos negociadores. Tá? Então, o que eu falo? Pô, como assim? Por exemplo, a gente coloca a área de compras dentro da área de logística e suprimento. Se você tem um comprador que ele é muito bom de negociação, ele consegue fazer uma gestão bacana juntamente com o pessoal do estoque e consegue reduzir custo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai negociar com o fornecedor. Não é aquele sistema de compras raiz que a gente fala, que vai lá e compra. Alguém vem e fala, eu preciso que você compre isso. Ele vai lá, liga o fornecedor e fala assim, que dia que você entrega? Eu entrego dia tal. Ah, tá, manda que eu coloco para você aí, eu deposito. Hoje não tem mais lugar para isso. Hoje é negociação, você tem a internet, desenvolver fornecedor, fazer a gestão estratégica dos fornecedores, né? Tipo, será que ele está perto geograficamente de onde eu estou? Né? Porque talvez isso aí vai reduzir muito o custo. Oh, mas eu tenho conhecimento de empresas que elas começaram a perder muito dinheiro porque elas desenvolveram um fornecedor que tinha um produto mais barato, só que era muito longe. Então, a hora que elas foram colocar no papel o valor do frete, não compensava. E isso eles viram também numa dor que eles tiveram aqui, que eles precisavam de um item crítico dessa empresa, e ela falou, entrego.
só que demora 3 dias para chegar, e o outro demorava em torno de 12 horas, porque estava do lado. Então, essa parte de negociação, tá? De compras, de estoque, eu acho que a gente consegue, assim, é mais fácil de mostrar para as pessoas o quanto que a logística pode impactar no negócio. Perfeito. Vamos abrir as perguntas. Vamos lá chamar os nossos participantes aqui para perguntas. Aproveitar a presença do Rafael aqui, a experiência e o conhecimento dele. Olá, professor César. Aqui é a professora Gisele. Boa Boa noite para noite, todo Zé. mundo. Boa noite, professor Rafael. Parabéns, gostei muito da sua explanação. Compartilhar essa experiência do seu início, né, trabalhando já aos 14 anos, eu acho que isso é muito estimulante, né? Os jovens perceberem que essa trajetória acadêmica ela não inicia a partir da carteira assinada, né? Essa experiência agrega muito. O que eu estava querendo perguntar, e acabou falando agora no final, né? Vou aqui só pincelar e fazer mais uma pergunta. Ele mencionou aí sobre o fato da logística, ela não está, digamos, ser especificamente o aluno ter que ficar preso a estudar somente logística, né? O profissional trabalhar somente com logística. Mas, justamente, ela tem essa capacidade de se comunicar com outras áreas de estudo, né? E que eu vejo assim como uma grande vantagem da logística. Desde que eu comecei a coordenar o curso da pós, né, que eu tenho percebido isso, né, também. Porque não é minha área de formação, sou formada em economia. Mas, assim, por exemplo, a disciplina Economia Empresarial foi uma disciplina que eu ministrei no curso de logística, no curso superior, né, que tem uma relação fortíssima com a economia, que é outra área de conhecimento. Tem o comércio internacional, comércio exterior, né? Então, tem a estratégia empresarial, que é uma disciplina também, que eu estou lecionando no curso, que ela tem uma relação muito forte, né, com a economia industrial, que a gente estuda, né, organização industrial, né, depende da instituição. Então, o que eu estava querendo lhe perguntar é que, de repente, tem um profissional que já está com a sua graduação, ele já está formado em alguma área de conhecimento, às vezes ele é um contador, ele é um economista, ele tem uma outra formação, mas que tem alguma proximidade, né? Se o senhor pode sugerir, assim, quais outros tipos de conhecimentos, de outras áreas de conhecimento que podem ser aproveitados pelo profissional da logística, né? Tanto no sentido de quem trabalha na logística e se aprofundar em outros conhecimentos que venham lhe ajudar a atuar melhor como profissional de logística, como também aquele que já tem uma outra formação e às vezes vê, poxa, tem uma pós-graduação de logística lá no IFAC, queria fazer. Ah, mas não é na minha área. Mas será que ele não consegue fazer essa relação, né, da área de conhecimento que ele já tem, de repente economia, contabilidade, outra área, e trazer essa discussão para dentro da logística, né? Então, queria que o senhor respondesse essa pergunta, tá? Obrigada. Ô, Gisele, eu que agradeço a pergunta, tá? O que eu acho? Assim, a construção de um profissional hoje é o que a gente está debatendo aqui. Ela vai muito além da área que a gente estudou, né? E quanto mais cedo a gente enxerga isso, mais a gente vai ganhando mercado, né? É o que você falou. Eu conheço pessoas que estudaram logística da minha sala, que elas fizeram uma pós-graduação em RH. Né? Você fala assim, mas fez uma pós-graduação em RH? Sim, é o que você acabou de falar, Gisele. Assim, parte muito do aluno, tá? Da pessoa, enxergar como que as outras áreas podem agregar. Né? Então, a gente está na logística. Aí a gente tem um contador. Tem um contador que está trabalhando na logística e ele fala assim, será que eu não tenho alguns conceitos da contabilidade que eu posso aplicar na logística? Né? Será que, sim, está totalmente fora? Lógico que vão ter algumas áreas que não vão se relacionar, por mais assim, que a gente tente, muito pouco a gente vai conseguir relacionar. Mas quando a gente, principalmente na área administrativa, a gente consegue colocar os conceitos. Isso aí parte muito da visão holística que a gente fala do profissional. A gente entender isso aí, e isso é um comportamento, uma característica dos profissionais que vão se destacar. Enxergar isso, sair um pouco da casinha ali e falar assim, ó, eu faço logística, então eu tenho que fazer
um MBA em logística, depois eu vou fazer um mestrado em supply chain, tá? Ok, a gente não está falando aqui que não pode fazer isso, tá? Mas eu falo assim, se você fez eu fiz faculdade de logística, eu fui para uma pós-graduação em gestão estratégica, né? Aí vamos supor que eu tenho um perfil mais para a parte de gestão, liderança, eu posso fazer um outro MBA em RH, em parte de liderança. Então, são algumas coisas que vão se complementando. E outro ponto, na contramão do que, nessa pergunta tem um contramão. Às vezes as pessoas trabalham na área, mas elas são de outras, ela tem interesse. Fala, será que eu faço uma graduação ou eu faço um MBA? Né? Aí eu falo assim, gente, assim, se você já tem a experiência do dia a dia, você tem 10 anos de logística, você tem uma formação que é bem relacionada ali, e você tem a oportunidade de se especializar na área, eu particularmente acredito que não seja viável você fazer uma graduação para depois se especializar. Tá? Por quê? Porque se você já tem uma graduação que já é relacionada, se especialize na área que você trabalha, é o que você falou, contabilidade. Contabilidade, mas eu caí na logística de paraquedas, era o que eu tinha naquele dia, entrei, gostei. Será que eu preciso fazer uma faculdade? Porque, assim, algumas faculdades hoje, assim, de verdade, o que eu sinto, tá meio assim, a qualidade do ensino hoje nosso está muito defasado. Tá? Então, às vezes, a pessoa vai entrar numa faculdade por causa do diploma, tá? Aí ela fala assim, poxa, fiz 2 anos na faculdade, 3 anos, mas tudo que eu vi na faculdade eu já via no dia a dia. Então, eu acho que, assim, tem que fazer um estudo muito detalhado da instituição que você vai fazer, e, assim, se você tiver a oportunidade de se especializar, eu acho que vale a pena você se especializar se você já tem uma graduação mais relacionada ao que você faz. Tá? Eu sempre costumo falar para o pessoal assim, que muitos alunos viam, né, a instituição, falam assim, aquela instituição não presta, não sei o quê. Assim, mas eu falo, a gente tem que fazer esse estudo, a gente tem que analisar, mas a gente não pode tirar a nossa responsabilidade como aluno também. Né? Porque, assim, se a gente começar a colocar a responsabilidade só na instituição, só no docente, eu perco a minha parte de correr atrás das coisas. Eu fiz a faculdade numa instituição de não muito nome. E o que eu fiz? Aí eu fui fazer uma pós-graduação em uma que tinha um nome um pouco mais de mercado já. Só que o que acontecia? O exemplo meu, os professores passavam, eu questionava, assim, de onde que você tirou esse conteúdo? Os livros. Aí eu tenho até aqui, ó, Bertaglia, Bowersox, Balu, eu tenho os livros aqui comigo, de quando eu fazia a graduação. Não estou falando que eu sou o exemplo também, mas eu falo assim, cabe a gente também correr um pouco atrás. Quando a gente fala de liderança, tem um termo que eu acho muito legal e que a gente consegue aplicar ao nosso dia, né? Nosso dia a dia, ao nosso lado pessoal. Os líderes, tem muitos líderes que eles olham para a janela quando tem problema. Então, eles começam a olhar lá fora. Mas quando, na verdade, eles teriam que olhar no espelho, porque o problema está ali. E quando a gente faz esse exercício, para de olhar um pouco para a janela e olha um pouco para o espelho, a gente consegue resolver grande parte dos problemas da gente e consegue evoluir muito mais, não só na parte profissional, como pessoal, que a gente consegue ver que a maioria dos assuntos pode ser resolvido com atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, né? Vou fazer dois comentários sobre essa temática, né? Primeiro, uma que eu, só corroborando o que você falou, eu costumo dizer que o curso vai dar para o aluno 30% do que ele vai precisar para ser um bom profissional. Os outros 70% é por conta dele. Ele tem que ler, tem que buscar, pesquisar, enfim, etc. Acho que é um pouco isso que você falou. Eu só costumo colocar o percentualzinho, que é a minha experiência prática, né? Vamos colocar assim, de quem já foi, universidade, etc, etc. E uma segunda comentário é o que eles falam muito, e tem tudo a ver com o que vocês falaram, mas é só que eles falam muito hoje da formação em T, né? Você precisa ser muito bom em logística, então você vai estar fazendo faculdade de logística, você tem que saber muito sobre logística, só que o traço de cima, quanto mais abrangente for,
melhor profissional você tende a ser, porque você vai ter outros insights, outras ideias, outras ferramentas que vão poder te ajudar a ser um profissional melhor. Próxima pergunta. Vamos aproveitar o Rafael, gente. O pessoal está tímido. Eles são muito tímidos, são assim, muito... É, Boa mas noite. Opa, desculpa interromper. não, Vai não, lá, Diego, manda Edu. bala. Vai, doutor Administração Taylor. e eu queria saber o que se espera do dropship em momentos pós-pandemia, que foi algo que cresceu muito desde um pouco antes da pandemia e vem crescendo cada dia mais. Mas pensando numa questão mais pós-pandemia, quando o mundo der mais uma respirada, o que se espera dele? Tá. O dropshipping é o que a gente costumou falar. Algumas empresas, algumas pessoas usam como estratégia, né? Porque elas vão lá, estudam, elas têm o conceito, como funciona. Agora, outros já fazem por necessidade. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa, eu tenho que me virar aqui, aí faz. Então, essa eu acho que é uma tendência que vai ficar, tá? Porque as pessoas estão tendo um pouco mais de conhecimento de como funciona, elas estão se especializando, mas é uma atividade que demanda um cuidado muito grande, né? Porque você tem que ter uma confiança muito grande no fornecedor. E o que eu costumava, eu sempre usava o paralelo do dropshipping com o cross-docking, por quê? Porque você coloca uma responsabilidade muito grande, uma parte muito importante da sua empresa nas mãos do seu fornecedor. Porque quando a gente faz o ciclo reverso, quando o fornecedor manda para você mandar para o seu cliente, você tem uma parte ainda que você consegue analisar. Ó, é esse produto? Ó, como eu vou mandar? Eu vou mandar com uma embalagem que vai atender o meu cliente? Beleza. Agora, quando você faz o dropship, você pega um fornecedor que, cara, ele não tá nem aí, ele só quer vender, ele só quer tirar o lucro dele. Aí, a hora que chega, ele manda de qualquer jeito. Aí, ele manda o produto com uma qualidade que não é o que você espera. Então, aí talvez o que seria uma vantagem da gente trabalhar, você acaba colocando o nome da sua empresa em xeque. Né? Então, assim, é uma atividade que eu acredito que vai continuar, que ela vai ganhar mais força cada vez mais, até pelo que a gente está falando, pela noção que as pessoas estão tendo da internet, de como empreender na internet, do que elas podem fazer com a força da internet, só que muitas delas não têm essa noção. Do mesmo jeito que ela pode potencializar o negócio, ela pode levar o seu negócio lá para cima, se você não tiver bem estruturado, não fizer um estudo bacana sobre isso, ela pode levar você para baixo. Ela pode colocar o nome da sua empresa em xeque. Uma faca de dois gumes, né? Pode É, ajudar, pode... é. Então, se não tiver, cara, esse estudo. É um problema que acontece muito, né, o César, assim, que alguém ouve falar e já vai começar a fazer. Ah, eu vou começar a fazer. Tá, mas assim, estuda primeiro, vê como que funciona, porque quando a gente vai começar alguma coisa, a gente sempre tende a colocar o foco do lado positivo, né? Então, você coloca ó, vai dar certo, eu vou fazer isso, vai estar bacana, tá? Mas fala assim, mas e o lado? O que isso pode prejudicar meu negócio? O que pode acontecer? E se der errado? E se não for bem estruturado? Se eu não tiver uma estrutura bacana para levar isso aí? Então, assim, quando a gente começa a analisar os dois pontos de forma, assim, não emocional, né, vamos dizer assim, de forma analisar com a razão e não com a emoção, a gente consegue fazer uma estrutura melhor. Eu costumo dizer para os alunos que isso é muito importante na hora de investir, né, em equipamentos de movimentação, por exemplo, né? Ah, vamos comprar empilhadeira, né? Peraí, é útil, quer dizer, útil mas assim, vai funcionar um tempo suficiente para dar o custo-benefício necessário para a gente fazer um investimento desse? Então, não é querer
eu sempre falo, né? Igual o carro câmbio automático, né? Todo mundo gosta do carro com câmbio automático, mas é um pouco mais caro, então não é todo mundo que consegue ter, então é mesmo. É isso aí. Próxima pergunta, Diego, obrigado pela presença e pela pergunta. Próxima pergunta. Dá tempo de mais uma. Lá em Campinas já são quase 10 da noite. Não vamos exigir muito do. Tá tranquilo. Quanto a isso, tá show. Esse paralelo que a gente falou aí, César, a gente vê muito quando o pessoal questiona, principalmente em relação a transporte, né? Se a gente terceiriza ou se tem frota própria. Cara, cuidado, porque às vezes você vai comprar um caminhão parado é dinheiro, né? Isso aí e outra. E os custos que você tem com o caminhão ali na sua garagem? Você tem que ter uma mão de obra ali, você tem que ter um motorista, você tem todos os encargos. Então, por isso que a terceirização vem ganhando terreno aí, por causa desse tipo de situação, que a pessoa começa a analisar um pouco melhor, né? Exatamente. Eu costumo comparar muito com companhia aérea, né? Você compra o avião, é para o avião ficar voando. O avião no solo é prejuízo. É. Bom, eu acho que então vou tomar aqui como se todo mundo está satisfeito. Então, vou ver se alguém tem mais uma pergunta. Dou-lhe uma. Vai lá, Diego, manda. Eu estava aqui analisando e falando diretamente com o especialista, né? Acho que o mundo em si, a logística no mundo, ela já está preparada, estaria preparada, né, para fazer o transporte da suposta vacina do Covid, fazer o transporte em larga escala, armazenagem, tudo da forma mais eficiente possível? Da vacina, eu particularmente, eu acho que ainda não, tá? Porque a gente tem, assim, vai ser uma demanda muito grande. Lógico que eles vão dar uma prioridade para a vacina, porque é a importância que tem que ser dada, né? Então tem que dar importância. Só que assim, a gente vê hoje, vou falar do Brasil, quando você foca em alguma coisa, outra é deixada de lado. Então, se você foca, vamos colocar o foco na vacina, vamos armazenar. A gente tem os armazéns preparados para isso, a gente tem matéria-prima, a gente tem tudo isso aí, a gente não vai ter. Mas só que assim, a partir do momento que a gente começa a enxergar que isso vai ser uma constante, porque a gente não vai pegar a vacina e vai uma dose só e pronto. Acredito eu que você vai ter que ter uma estrutura para armazenar. E a gente não consegue, infelizmente, a cultura da gente, do nosso país, é um pouco diferente, que a partir do momento que liberou a vacina, você acha que todo mundo vai lá se vacinar? A gente vai demorar uns 2, 3 anos ainda para fazer isso aí, cara, se fizer. Então, a gente vai ter que ter um lugar específico, adequado, só que eu acredito que ainda não. Tá? A gente vê alguns estudos já falando sobre isso, especificamente sobre isso, como vai ser o transporte, deixar alguns meios de transporte focados só no transporte de vacina, porque é um caso de urgência, mas eu acho que tem muito que estruturar ainda, e a gente tem muito que aprender ainda em relação a isso. Tá? E, assim, a vacina é só um exemplo que que tá muito em evidência, né? Mas é o que caiu naquela pergunta que acho que foi a Gisele que fez, que a gente consegue colocar os paralelos, né? Então, só para vacina? Não. Será que quando surgir uma outra demanda muito fora da normalidade, a gente está preparado? Será que a gente não pode começar a enxergar isso? Falar assim, a estrutura nossa não está com 100% da capacidade já? Será que a gente pode fazer? Né? Hoje, acho que foi hoje, ontem eu vi alguma coisa, pessoal falando sobre transporte, sobre a cabotagem. Né? Então, é uma saída que a gente está vendo.
Então, a gente tá movimentando parte da transporte ferroviário, a gente vê que também já está tendo alguma movimentação ali, que o pessoal está enxergando uma saída para o escoamento do transporte rodoviário. Então, assim, nesse momento, eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, principalmente em relação à vacina, mas eu acho que a gente, tirando sempre o lado positivo, eu acredito que a gente já tá se movimentando, a gente já está, tipo, não entrando em méritos políticos, nada, mas eu acho que a gente já está avançando muito mais do que a gente avançava antes. Que é provável que a gente veja os mesmos gargalos, né, de máscaras, equipamentos, etc., que a gente teve, né, e estamos tendo, aliás, né, desde o início da pandemia, é possível que haja os mesmos gargalos. E eu Isso, só exato. pegando um gancho aí no que você falou, né, dependendo de onde vier essa vacina, né, essa da Rússia aí, por exemplo, eu, por exemplo, não sei se eu tomaria, mas enfim, tem que... Então, assim, é o que a gente fala aí, é, logística tem tudo isso aí, né? Então a gente vê muito cultura. A gente aplica alguma coisa, vou dar um exemplo, um país de primeiro mundo, será que é o mesmo conceito que se aplica aqui? A vacina é um exemplo. Ó, se chega aqui, a gente sabe que não funciona desse jeito, né? Tipo, é urgente. Ó, liberou para você fazer os serviços essenciais. Aí daqui a pouco tem 30 mil pessoas na praia, sabe? Então é umas coisas assim que a gente está muito fora da realidade. Né? Então, ó, você precisa vacinar, você precisa ir lá. Esquece aí. Eu tomo de pirona aqui, eu já passo. É mais ou menos assim que funciona aqui. Então, assim, Você não foi nem para cloroquina, você foi para dipirona. aqui no SUS é muito assim, sabe? Você vai no SUS alguma coisa, tudo é virose, é dipirona, 30 coisas de pirona, sara tudo aqui, cara. Bom, acho que como não temos mais perguntas, ninguém pelo menos colocou no chat, eu quero agradecer ao Diego, ao Elson, agradecer ao Francisco Júnior, a Gisele, ao Elisário, a Maria Clodomira, a Tâmara, ao Tom, todos que estiveram presentes aqui com a gente. Agradecer mais uma vez ao Rafael e mais uma vez agradecer, foi um bate-papo muito bacana, enriquecedor, eu diria, foi muito bacana, foi muito bom, e agradecer a disponibilidade mais uma vez, agradecer a autorização da gravação e da disponibilidade no YouTube. Então, se você gostou desse bate-papo, indique para os colegas que a partir de amanhã vai estar lá no canal do YouTube, nossos Diálogos Logísticos. Rafael, nosso muito obrigado, a gente agradece muito. E aí a gente abre para suas considerações finais, e aí eu quero que você faça o comercial lá do Mundo da Logística no Instagram, para todo mundo te seguir no Facebook. Tá. César, eu que agradeço, cara, de verdade, eu sempre, assim, o pessoal pergunta se eu posso, cara, se for para a gente trocar uma ideia, se for para a gente conversar um pouco sobre o assunto, pode contar comigo, que é o que você falou no início lá. Eu acho que o propósito da página mesmo é isso, levar um pouco da logística, mostrar que a gente está numa área extremamente importante para a sociedade, né? E eu acho que esse tipo de evento aqui é muito importante. A gente conversa com as outras páginas, e teve até, eu não vou lembrar o nome agora, que ele falou um negócio que é muito legal. Assim, a gente tem muito evento sobre vendas, sobre RH, mas a logística ela é um pouco deixada de lado quanto a isso, né? Você vê muito, são poucas feiras de logística, são poucos eventos, são sempre nos centros, tipo, São Paulo, Florianópolis, então, tipo assim, eu acho que a gente tem que levar mais para todo canto mesmo isso aí. E sempre que precisar, pode contar comigo, pode me chamar. Vou deixar a página aqui, a gente está no Instagram, está no Facebook, tem o YouTube também que a gente coloca lá. Pode entrar em contato lá. É que eu sempre falo, pessoal, manda as mensagens lá. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu sempre procuro responder todo mundo, porque às vezes tem muita coisa, muita gente, e eu não consigo responder na hora. Mas pode mandar lá que eu estou sempre respondendo.
Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque senão às vezes eu deixo faltar alguém, mas eu queria agradecer o pessoal que ficou aí, que foi muito legal. Espero. Tem uma professora na pós-graduação que ela falou um negócio que ficou na minha cabeça e eu sempre uso a fala dela, né? Eu espero ter contribuído um pouco com a ignorância de cada um, porque quando a gente tem assim essa troca de ideia, a gente vê que a gente sempre precisa aprender e pode aprender mais, né? E não só no meu caso, que eu venho assim trocar um pouco de experiência, mas a gente sempre aprende com vocês também. E eu acho isso aí muito importante, essa troca de experiência que é enriquecedor. E sempre que puder, pode contar comigo. E quem sabe quando passar um Lomburo aí no Acre, aí a gente faz um evento presencial. E pode contar comigo aí que te pego o avião e vai dar uma volta aí. Tá combinado, tá? Desde já o convite para você conhecer esse cantinho da Amazônia aqui. E eu quero aproveitar, então, fazer o convite, se você gostou, e eu estou vendo aqui pelo chat que muita gente gostou, e a gente fica muito feliz como o Rafael falou, essa troca, e a troca dessa noite foi muito legal, foi muito enriquecedora. Nosso obrigado mais uma vez, Rafael. E aproveitar, então, esse finalzinho de Diálogos Logísticos para convidar todos na próxima quarta-feira, na semana que vem, nós teremos aqui com Wesley Naito, da Logística e Supply Chain, que vai falar um pouquinho também da sua experiência, dos seus conhecimentos, uma troca de conhecimento muito bacana. Então, espero contar com vocês na próxima quarta-feira para mais um Diálogos Logísticos. Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos pela presença, pelas participações, pelas perguntas e até a próxima quarta, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigado.